pessoal, meu nome é Marlene, eu moro na Suíça há muitos anos, estou com um canal novo agora no YouTube e hoje eu queria falar com vocês, contar para vocês uma história, uma parte de uma história minha, de quando eu estava com 16 anos. Foi quando eu conheci O Poder do Subconsciente, o livro, né? Eu conheci com 15 e com 16 anos eu estava trabalhando em casa de família, em Belo Horizonte, no Padre Eustáquio, né? Acho que era Campos Gerais o nome da rua lá no Padre Eustáquio. Alguém arrumou esse serviço para mim e eu fui trabalhar lá na casa de família. Naquela época, eu já tinha feito a 4ª série de grupo e na minha região começou a 5ª série à noite, porque eu morava na região perto do SEASA e não tinha colégio público, era colégio pago na época. E nós somos 3 irmãos, né? Meu irmão mais velho, tem 4 anos mais velho que eu, e eu tenho a minha irmã, que é gêmeas comigo. E meu pai tinha que escolher entre pagar colégio para nós e pagar para o meu irmão. Como meu irmão estava mais velho, meu irmão estudava num colégio chamado Colégio Palmeiras, fazendo de 5ª a 8ª série. De 5ª série pública, perto da minha casa, eu fui estudar a 5ª série à noite. Mas naquela época, a gente arrumava serviço por indicação. Então, eu estava trabalhando em casa de família, que alguém tinha arrumado para mim, e eu não queria ficar naquilo ali, eu queria melhorar. E aí, eu tinha conhecido o livro O Poder do Subconsciente. Nessa época eu conheci O Poder do Subconsciente, eu me apeguei àquele livro assim com todas as minhas forças, né? Porque ele fala que tudo depende da gente, tudo depende do que está dentro de nós mesmos, né? O nosso poder está dentro de nós mesmos. O que Jesus fala também o tempo todo no Novo Testamento. E aí, não tinha resort familiar em Belo Horizonte, porque meu pai e minha mãe vieram da Zona da Mata, meus tios, a maioria foi para São Paulo, alguns foram para outros lados do Brasil, e nossa família ficou sendo só meu pai e minha mãe em Belo Horizonte, não tinha primo, não tinha nada. E isso complica muito arrumar trabalho. Por que complica muito? Porque é muito bom quando você tem prima, tio, tia, tudo no mesmo lugar. Porque quando você começa a entrar no mundo do trabalho, a sua própria família vai estar te ajudando a se colocar em algum lugar. E na minha família a gente não tinha isso. Não podia contar com ninguém, porque não tinha família, não tinha o resort familiar em Belo Horizonte. Nenhum. Era só nós em Belo Horizonte, da Zona da Mata. Olha a distância. A Zona da Mata está de 7 a 9 horas de distância, dependendo da cidade. E aí eu queria começar a trabalhar e não queria continuar trabalhando em casa de família. Aí, eu sempre lendo o livro O Poder do Subconsciente, eu comecei a pensar que eu queria trabalhar, e aí nas novelas mostrava as secretárias executivas e tudo isso, né? Aquelas mulheres muito alinhadas, muito bem arrumadas. E eu comecei a querer ser secretária. Aí o que eu fiz? Trabalhando com casa de família no Padre Eustáquio, eu fui fazer um curso de datilografia no centro de Belo Horizonte, e era custo, porque eu já saía da minha casa, que eu morava perto do SEASA, saía da minha casa, ia para o Padre Eustáquio trabalhar, aí a patroa dava um salário mínimo e a passagem de volta. Era muito boa minha patroa, tadinha. E depois eu tinha que ir para o centro com o meu dinheiro, com o meu salário mínimo, pagar meu curso de datilografia, que era como se hoje fosse fazer um curso de computação caro. Era caro na época. Aí fiz meu curso de datilografia e já mentalizando que eu queria trabalhar de secretária, que eu queria usar roupa de linho, que eu queria andar chique, igual as secretárias. Mas eu não tinha resort familiar, então eu mentalizava como que ia ser para mim poder ir trabalhar nesse trabalho de secretária, que eu queria ser secretária. E aí, fazendo o curso de datilografia, já tinha feito a 5ª série à noite, porque eles colocaram um grupo, e não dava para continuar, porque eu estava super cansada, né, que eu tinha que trabalhar lá na casa da dona, depois tinha que encarar os ônibus, que era pelo amor de Deus, os ônibus sempre lotados, às vezes ficava no ponto de ônibus, o ônibus passava tão lotado que não tinha como abrir a porta, né, e dava assim, de ônibus, dava uns 30 minutos da minha casa. E super cansada, mas fui pro centro, fiz o curso de datilografia
E aí continuei com aquele livro, de vez em quando eu ia lá naquele livro, li alguma coisa dele de novo, e pensando como é que eu ia fazer para me poder ir trabalhar de secretária, né? Porque sem resor familiar, sem nada, naquela época era indicação, gente. Na minha época, que eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte, você virava profissional, você ia trabalhar e alguém te ensinava o trabalho e depois o patrão, quando gostava de você, ele assinava sua carteira com aquela profissão. Era assim que funcionava, inclusive secretária era dessa forma. E aí, o que eu fiz? Comecei a mentalizar, né? Toda hora que eu estava livre, eu comecei a mentalizar que uma amiga minha ia na porta da minha casa me chamar e me levar no meu trabalho, porque como eu não tinha um resort familiar, eu tinha e não tinha telefone, porque telefone era coisa de rico. Aí não tinha telefone naquela época, não tinha, os vizinhos não tinham telefone, não tinha nada, gente. Esse negócio de currículo veio muito tempo depois. E aí eu não tinha não tinha um resort familiar para poder me chamar, né? A família naquele lugar para poder eu estar falando com a família, estar falando com os primos e quem ouvisse alguma coisa me levasse. Não tinha isso, era só nós. O sofá era de frente para a porta, o sofá grande. Aí eu deitava naquele sofá, nas minhas horas de folga, e ficava olhando na direção do portão, era um portãozinho de madeira. Eu ficava mentalizando uma amiga, que eu não sabia quem era nem nada, que chegasse lá e me chamasse e falasse comigo, seu Marlene, olha, tem um serviço assim de secretária e tal, e tal, e tal, e tal. A pessoa tinha que me ensinar o trabalho, então eu mentalizava tudo isso, eu mentalizava que a minha amiga estava me chamando, eu mentalizava que a minha amiga falava que a pessoa ia me ensinar o trabalho. Eu ficava ali mentalizando tudo aquilo, enxergando aquilo na minha cabeça, como que ia, quase visualizando a minha amiga chegar, me chamando e falando as coisas que eu precisava. Era uma coisa assim que era só o que eu tinha naquele momento, era usar aquela técnica, era usar o que estava dentro daquele livro, porque eu não tinha outra saída. A minha saída era aquela, porque eu queria virar secretária e era o meu desejo e o meu sonho. E aí eu ficava sentada de frente, eu ia para o trabalho, trabalhava, ia para a datilografia fazer o curso e fazia o curso e não olhava nas teclas e era aquele negócio. Com todo o empenho do mundo, virei uma datilógrafa maravilhosa. Eu não sei quanto tempo durou essa visualização. E aí, passado um tempo, eu continuei fazendo a visualização e tudo, né? Porque era o que eu tinha, gente. Eu não tinha outra perspectiva. Com 16 anos, querendo ser secretária. Na época era secretária executiva, que o pessoal falava, né? Não tinha, assim, esse monte de comérciozinho que passou a ter, que o pessoal passou a ter recepcionista e tudo. Não tinha não, era grandes comércios e pronto. Principalmente na região que eu morava, que era a região do Ceasa, em Contagem. Fiquei trabalhando na Emater com a Vilma. A Vilma saiu, né, depois de 90 dias. E lá eu comecei a fazer o que eu queria muito usar muito linho. Eu ficava olhando aquelas secretárias na televisão, né? Fui lá, comecei a trabalhar com ela, comecei a aprender. Ficava 2 horas de manhã quando eu chegava lá na máquina de datilografia elétrica e aprendendo o serviço com ela. Ela me ensinou a atender telefone, me ensinou todo o trabalho que ela tinha como secretária, e não era pouco, tá? O serviço de secretária da época da Emater não era pouca coisa, sabe? Todo mês a gente tinha um livro assim, ó, para preencher de tudo que tinha acontecido no escritório, todo o atendimento que foi feito, tudo que foi gasto com gasolina, as notinhas do posto de gasolina que o pessoal usava, que tinham 7 carros lá nesse escritório da Emater, e elas saíam para poder prestar serviço, porque a Emater presta serviço aos pequenos produtores de sítio, de pequenas fazendas, grátis, não pagava nada, pago pelo governo, para ajudar o pessoal dos sítios a conseguir tirar dinheiro daquele sítio. E aí eu virei secretária da Emater, a Vilma me ensinou todo o trabalho, saiu, foi ganhar um menino 90 dias depois, e eu fiquei ganhando um salário assim 3 vezes maior que o dela. Ela era funcionária efetiva, e naquela época o funcionário público estava numa miséria danada, porque o salário deles era ruim demais.
defasou demais, né? O pessoal entrava, não tinha... Foi só ficando ruim, aí a Vilma nem voltou mais para este trabalho da Emater. Eu fiquei no lugar da Vilma, assinando cheque junto com o meu chefe. O cheque era no Benge, na época era um banco que existia no Ceasa. O Benge era o Banco de Minas Gerais que fechou, eu não lembro mais por que esse banco fechou. E aí foi isso, assim eu virei secretária da Emater, usando o poder do subconsciente, usando a visualização, usando a minha mente e usando a minha força mental para minha amiga ir na minha casa, sem saber que a amiga que era, quem ia fazer isso nem nada. E aconteceu. E a partir disso, nunca mais eu tive dúvida. E aí eu fiquei muito forte, né? Porque quando eu imaginava o que eu tinha virado secretária da Emater com menos de 18 anos, tinha sido através do poder do subconsciente, eu me senti o ser humano mais forte do mundo. E depois disso eu consegui grandes coisas, né? Com este poder mental, que eu ainda posso contar mais para frente, mas hoje eu queria contar para vocês, porque se tiver alguém aí numa situação vendo esse vídeo, que olha e não vê saída, porque comigo era assim, que eu pensava assim, não tem família, não tem primos, não tem nada para estar me ajudando, né, a ter contatos, a saber, a estar me indicando. Como é que eu vou fazer? Eu não tinha nada como chegar e como conseguir o meu objetivo. Não era de família rica, não era de família classe média alta, não era nada. Era de família humilde, de gente trabalhador, né? E minha mãe não tinha irmãs em Belo Horizonte, meu pai não tinha irmãos. Não tinha a família ali para estar ajudando a gente a entrar no mercado de trabalho, não tinha nada. Então, foi tudo através do poder do subconsciente, ou seja, da fé que você tem dentro de você, né? Que você vai conseguir, que você acredita que vai conseguir. Então, se você estiver vendo esse vídeo por acaso, estiver numa situação que você pensa que não tenho saída, que eu estou sem saída, gente, não acredita nisso não. E não pensa no como, né? Porque hoje é muito falado isso, não pensa no como. Só mentaliza o que você quer. Se você quiser, como eu, por exemplo, eu mentalizava que tinha que ser uma amiga. Eu não tinha família, não tinha prima, não tinha nada em Belo Horizonte. Então eu tinha muitas amigas, então eu mentalizava assim. Então, como é que vai chegar até mim esse trabalho como eu estou querendo? Eu não quero ficar como doméstica a vida toda. Vai ser uma amiga, porque só era sobre indicação. Só arrumava trabalho. Hoje não, hoje se você for estudar, fizer uma boa escola, se você depende de você querer fazer uma escola, fazer alguma coisa, fazer seu currículo e enviar para algum lugar, eles vão olhar a sua capacidade pelo seu currículo. E na minha época nem de currículo se falava. Essa era uma palavra que ninguém falava. Ninguém tinha esse negócio de fazer currículo. Era indicação. Então hoje, se você tiver numa situação difícil, achando, seja qual for, não é só de trabalho não, seja qual for a situação que você tiver, pode ser saúde, mentalize você saudável, visualize você perfeito, seja saúde, seja trabalho, seja uma relação humana, seja o que for, mentalize, visualize na sua mente a vitória que você quer, o que você quer, como você quer. E não visualize a merda. Ou seja, não fique visualizando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não visualiza e não pensa nos que você não tem. Não força seu poder mental nisso, não. Força o seu poder mental no que você quer. E o que você quer e como você quer. Não deixe de sonhar, sonhe. E se você acha difícil ter essa fé, compre livros, leiam histórias de outras pessoas, tá? Mas não desanima, não acha difícil, não use a palavra difícil de jeito nenhum. Eu tenho relatos, assim, eu não gosto muito de dar relatos, gente, mas eu tenho relatos, assim, fenomenal na minha vida, né?
E aí hoje eu moro na Suíça, moro numa casa maravilhosa, com um marido maravilhoso. Claro, todo mundo tem problema, gente. Isso não quer dizer que eu não tenha problema. Tenho sim, sou humana, graças a Deus, né? Todo mundo tem problema, mas nada é definitivo nessa vida, nem nós. Então, se você tiver hoje com algum problema, se você tiver hoje achando a vida difícil de alguma forma, use a sua mente para sonhar o contrário. Que não adianta nada você fazer todo esse tipo de visualização e tudo e duvidar. A partir do momento que você duvidou, você tem que começar mentalmente de novo. Então, se você não tem uma fé em você mesmo, né? Ou seja, no Deus que habita dentro de você, que é o Deus Todo-Poderoso, se você não tiver fé em você mesmo, você tem que começar a trabalhar primeiro isso. Você pode começar com o que muitas pessoas hoje estão falando, né? Que é começar a fazer mentalização de coisas pequenas, né? Para você ir vendo, para ir alcançando as coisas. Por exemplo, tem dúvida de você mesmo, né? Aí você mentaliza assim, eu quero ganhar um chocolate. Gente, eu quero ganhar um chocolate. Aí você começa a mentalizar que alguém está te dando um chocolate. Começa mentalizando pequeno, para você ir crescendo a sua fé, se você é daquele que duvida de tudo, porque tem gente que duvida de tudo. É igual São Tomé, ele tem que ver para crer. Aí é complicado, porque você tem que crer para ver, né? Então você começa de pequeno, você começa, eu quero um chocolate. Começa com chocolate, ou começa com uma flor. Coisas que não vai ser você que vai comprar, que alguém vai te dar. Você vai começa a mentalizar assim, ó, olha, eu quero comer uma feijoada e alguém vai me dar essa feijoada. E aí você fica uns dias mentalizando isso. Eu vou comer uma feijoada, mas eu quero que alguém me dê uma feijoada. E você mentaliza que alguém está te dando uma feijoada, para te dar um exemplo, gente, de como que é o negócio, né? Porque eu, por exemplo, eu queria 2 gatinhos, né? Agora há pouco tempo. Agora eu tô com uma aqui atrás da câmera, dormindo na minha cama. E aqui onde eu moro, tem muita fazenda. Mas eu não conheço os fazendeiros, eu não tenho contato com os fazendeiros, né? E aí eu comecei a mentalizar que eu queria 2 gatinhos, né? Mais uma vez eu queria que alguém me ligasse. Agora eu já posso mentalizar que alguém tá me ligando e me oferecendo os 2 gatinhos. E aí eu fiz publicidade no meu WhatsApp, gente, eu quero 1 ou 2 gatinhos, né? E aí a minha amiga, que mora perto de um fazendeiro, aqui 20 minutos de distância da minha casa, depois de 3 semanas que eu comecei a mentalizar, me ligou e falou comigo assim, Marlene, o fazendeiro, amigo do meu marido, que o marido dela também é suíço, tem um monte de gato para doar. Então eu vou marcar para te levar lá. E aí eu fui lá e falei, eu tinha falado com meu marido, eu e meu marido já tínhamos decidido que a gente queria 1 ou 2. Ia depender do que a gente achasse. Quando nós chegamos lá, tinha os 2 dormindo juntinho em cima do telhado. Aí eu mostrei pro meu marido os 2 dormindo junto. É um que chama Ivan, de 9 meses, e a outra que era uma gata, que a gente não sabia o que que era, porque não podia nem pegar neles direito, que hoje o nome dela é Lupe, de Guadalupe, e com 6 meses, agora já estão 1 mês comigo. Então assim, eu uso isso toda hora, a todo momento. Deseja, e deseje como você quer. Não pense que você não tem nada, lembra de mim. Não pensa isso. Só mentaliza como você quer, que vai chegar como você quer, tá? Então eu vim aqui hoje falar sobre isso. O vídeo já tá grande, né? Contando a minha experiência. E eu espero que se alguém que estiver vendo esse vídeo, que tiver numa situação desesperadora, que não estiver enxergando nenhum como, que não estiver enxergando nenhuma saída, assista esse vídeo e tenha fé que tudo pode mudar, gente, tudo pode mudar. E você pode estar hoje numa situação tão terrível, que eu lembro de mim sentada naquele sofá ganhado, na minha casa o sofá era ganhado, dos engenheiros que meu pai trabalhava para eles, as coisas da minha casa, a não ser as camas, televisão, geladeira, sofá, tudo era ganhado dos engenheiros que meu pai trabalhava, tá? Nós começamos a comprar isso depois, quando a gente já estava mais velho, tá? E hoje eu vejo eu aqui numa outra situação de vida
E essa minha vida já melhorou muito há muitos anos. E todo dia ela melhora mais, graças a Deus. Não pense no como, tá? Se você ver esse vídeo e estiver desesperado por algum motivo, não pense no como. Só deseja e acredita. Não pensa como vai acontecer, tá? Agora, hoje você tem como, se você não quiser pensar como, não pense, só deseje, deixe que o universo vai trabalhar, que Deus vai trabalhar, vai pôr tudo na sua mão, porque Ele põe, tá? Não desespera não, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje é falando sobre isso, viu? Olha, fica com Deus, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.